Fala vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva de Jorginho após a espetacular vitória do Vasco por 3-2 sobre o Operário fora de casa. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Aos 49 minutos do segundo tempo, quando Alex Teixeira fez o terceiro gol, garantiu a virada do Vasco, a primeira virada nessa Série B, depois de um primeiro tempo que foi ruim, mas que no segundo tempo, com as mexidas na emoção mesmo, no coração, o Vasco conseguiu essa virada. Bem, todos sabem que o Vasco é o time da virada, só que já fazia mais de um ano, né, que não tinha uma virada como essa. Lembrei sinceramente daquele jogo contra o Palmeiras, da Mercosul, que é hoje uma Sul-Americana. Você era muito novinha na época, talvez você nem lembre. Mas foi uma vitória fantástica em 2000. E realmente assim, eu fico muito feliz porque esse grupo merece. A gente demonstrou realmente que esse é o comportamento do Vasco, jamais desistir, né? Se entregar de corpo e alma. A gente, claro, falando especificamente daquilo que aconteceu no jogo, primeiro tempo ruim, equipe muito espaçada, a gente não bem posicionado, a gente não estava bem posicionado, principalmente que é o forte deles nos contra-ataques e bola em profundidade, a gente tinha que estar sempre com o jogador na sobra. Erramos no gol deles, a gente sabe que não fez um bom primeiro tempo, com pouca mobilidade, mas principalmente que a gente estava completamente espaçado e a gente não conseguiu jogar. As mudanças foram fundamentais para que a gente tivesse, em primeiro lugar, mais posse, jogar mais junto, foi o que aconteceu. A gente começou a trabalhar no nosso meio-campo, o nosso meio-campo realmente construiu. A gente trabalhava do lado esquerdo, a mudança de corredor sempre para o lado direito estava acontecendo. E a gente conseguiu, assim, também ser bastante ousado, né, na questão da gente tirar um lateral. O Léo tinha tomado cartão, a gente ficou preocupado com isso e colocamos o Figueiredo, já tinha feito isso numa outra partida. E coloquei o Tubarão e, para nossa felicidade, naturalmente, tanto o Tubarão quanto o Alex foram aqueles que decidiram a partida. Mas é isso, é um grupo que tem o seu valor, que realmente assim, tem dado tudo, além da organização. Mesmo a gente tendo perdido no primeiro tempo, essa organização, a gente conseguiu recuperar isso para o segundo tempo. Foi nítido que a equipe conseguiu ter uma posse de bola, ter uma superioridade sobre o Operário. Tomamos um gol, mais uma vez, que a gente não poderia ter tomado de jeito nenhum. A gente tinha acabado de empatar e aí a gente toma um gol daquela forma que é uma ducha de água fria, mas os jogadores não se importaram com isso, continuaram confiantes, organizados, corajosos, e as movimentações nós colocamos ainda, né, mais para o segundo tempo. Além do Tubarão, a gente colocou o Peck e colocamos o Eric, que é um jogador diferente do Raniel, um jogador que tem muita mobilidade, um jogador que infiltra muito bem. O Raniel é um jogador importante para a gente, que ele é aquele cara que faz o pivô, né? Mas a gente já não estava mais acontecendo esse tipo de jogada, eles estavam marcando muito bem e a gente precisava de infiltrações em velocidade e foi o que aconteceu. Então a gente fica muito feliz por isso e parabéns a todos os jogadores pela entrega, por não desistir, por acreditar e por, com certeza, nos deixar numa situação em que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Jorginho, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse especificamente, você já até falou um pouquinho da entrada do Tubarão e do Alex Teixeira, que foram os gols decisivos, e também para o Tubarão o primeiro gol dele, né? Chegou em agosto, e o Alex Teixeira voltando. Segundo. Ah, foi o segundo? Segundo, ele já fez um. Ah, então tá. Então, o segundo gol dele, mas enfim, o Alex Teixeira também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você viu desses jogadores ao longo do trabalho que eles puderam decidir a partida de hoje. Bem, o Alex, ele é um ponta, todo mundo sabe disso. O Alex joga mais pelo lado esquerdo, mas eu tenho gostado muito das entradas dele, principalmente por dentro. Ele é um jogador que consegue fazer com que a gente jogue, às vezes, no momento, num 4-4-2, porque ele faz o segundo atacante muito bem. Ele consegue flutuar, né, que a gente chama ali de entre linhas, perfeito, e ele tem um domínio muito bom, ele tem um último passe muito bom. O drible curto, ele tem isso, ele faz muito bem. Quando eu senti que a equipe não estava conseguindo jogar no primeiro tempo, a gente tomou uma decisão. Não é fácil para um treinador, por exemplo, tirar o Nenê, porque é um jogador importantíssimo. A presença do Nenê, às vezes, né, os críticos ou a torcida não entende, a presença do Nenê em campo
além de todo o potencial dele, da qualidade técnica, do último passe, de uma finalização, de uma bola parada, é um jogador que o adversário respeita a presença do Nenê dentro de campo. Então, muitas vezes, né, o pessoal questiona e tal. Então, mas eu vi que não estava acontecendo e a gente precisava mudar e a gente precisa ser corajoso. Nessa hora, o Nenê foi super compreensivo, entendeu perfeitamente e tanto que a gente conseguiu o objetivo maior, que era a vitória do Vasco e principalmente de uma virada excepcional, como aconteceu hoje. E a gente, claro, teve que extravasar um pouquinho, extravasamos bastante, com toda alegria, porque era merecido isso. Não pode, o Vasco, que é o time da virada, não poderia passar um ano sem ter uma virada tão expressiva quanto essa. Então, eu acho que nós conversamos bastante, a minha comissão técnica, além do pessoal que está aqui, tem o Húngaro ali, mas tem o Emílio, a gente conversou bastante sobre isso, o que a gente faria, principalmente na volta para o segundo tempo, e eu acho que as trocas foram importantes para dar uma organização melhor, uma atitude melhor dentro de campo e principalmente com a virada. Jorginho, sobre a sequência que o Vasco tem pela frente, né, são mais 5 decisões para garantir esse acesso. O que vocês estão fazendo internamente para manter os jogadores focados, concentrados? Questão de estrutura também que a 777 agora está oferecendo para vocês nessa reta final. O que a gente não vê que está nos bastidores que está fazendo toda a diferença para esse trabalho? Muito legal a sua pergunta, porque a gente é muito grato por estar nesse momento aqui com a 777. A gente sabe, são profissionais, nem todos têm a vida que eu tenho, como eu sou um ex-atleta, então fiz a minha vida financeiramente, tem muitos jovens aqui que não poderiam de jeito nenhum ficar com salários atrasados, então isso aqui é fundamental, né? Você como profissional, imagine você chega lá e você fica 2, 3 meses com salário atrasado, é muito difícil, então isso é extremamente importante. Mas além disso, toda a estrutura. A gente recebe um material excepcional aqui da análise de desempenho. A análise de mercado está trabalhando bastante já para o ano que vem, pensando numa situação de contratações para o ano que vem. Nós temos 4 pessoas, 4 profissionais na análise de mercado, temos 4, além do Bebeto que chegou comigo, na analista de desempenho. E a gente recebe tudo mastigado, tudo que a gente sabia das possibilidades que ia acontecer contra o Operário, da possibilidade que eles teriam, da forma dele jogar, foi passado para a gente. Então, tudo isso, toda a estrutura que está sendo montada, a gente ainda está num espaço, um pouco acanhado, ainda tem container, ainda tem uma série de coisas, mas é um processo que, com certeza, para o ano que vem isso vai ser resolvido. E essa confiança de que a gente, naturalmente, alcançando o nosso objetivo, subindo, as coisas para o ano que vem serão muito melhores. Então, tudo se a gente precisar de um voo fretado, eles estão dispostos a fazer isso, né? Já falaram sobre isso, então é muito importante que a gente realmente tenha essa estrutura e a gente está muito feliz por esse momento e eu quero fazer parte, naturalmente, desse momento. Eu quero alcançar o objetivo do acesso e eu quero permanecer aqui porque, como eu falei, eu tenho uma vivência grande aqui como atleta, é a 3ª vez que eu estou sendo treinador aqui. Então, por isso eu sei muito bem que eu falei para eles, isso aqui é verdadeiramente o Vasco e eu passei por muitos momentos como esse, momentos que ninguém acreditava e a gente conseguiu, como aconteceu, por exemplo, aquela vitória de 4-3 em cima do Palmeiras em 2000. Agora, pensando aí no jogo que vem contra o Novo Horizontino, outro adversário que está brigando também contra o rebaixamento, então vai ser novamente um jogo duro. Pelo que você viu aqui hoje no jogo contra o Operário, você falou sobre os erros na defesa, dos 2 gols sofridos pelo time, também pela coragem nas mudanças no segundo tempo. Como que você projeta esse jogo contra o Novo Horizontino? Você pretende fazer novas mudanças? Como que vem esse time? E você fala tanto de confiança, o que você diria para o torcedor que nesse momento ainda não está acreditando tanto? Por que o Vasco vai subir? O que vai ser diferencial do time agora? Bem, a gente tem naturalmente a volta do Yuri, né, que estava com cartão, o Alex tomou cartão, a gente não define nada agora, né, a gente está ainda feliz pela situação, mas com os pés no chão, sabendo que tem muita dificuldade, Novo Horizontino não vai ser fácil, a gente sabe o quanto é difícil, os caras com a corda no pescoço, e a gente precisando, principalmente vencer em casa, isso é fundamental, então é um momento que a gente tem que analisar muito bem, analisar o jogo, analisar as entradas, as mudanças, aqueles que foram bem ou não,
para que a gente tome uma decisão. Agora, uma coisa é certa, o time vai ser forte ofensivamente, precisa ser uma equipe realmente que possa propor o jogo, que tenha realmente essa coragem de jogar. Isso é fundamental para que a gente possa fazer um grande jogo, para trazer novamente essa alegria, a confiança do torcedor. Eu acho que essa vitória de hoje, tenho certeza que essa vitória de hoje foi fundamental para que o torcedor acredite que a gente vai alcançar o nosso objetivo. É difícil, porque Série B é difícil. Já disputei com o Vasco em 2016, já disputei algumas vezes com Ponte e Curitiba, e subi com Curitiba. Então, é difícil porque é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado, e você não pode ter um descuido em alguns momentos, como já tem acontecido, né, com a gente. Então a gente precisa ser muito mais efetivo, muito mais eficiente para que a gente possa alcançar o objetivo. Então eu falo de todo o coração, torcedor vascaíno, a gente precisa de mais de vocês. Eu que tenho uma história aqui dentro do Vasco, vocês são excepcionais quando vocês estão juntos, quando vocês estão vibrando com a gente, porque nem todo jogador, vou falar de um atleta aqui, nem todo jogador é Romário. O Romário ele não estava preocupado com o que estava acontecendo de fora. Hoje mesmo, né, eu não tenho nenhuma preocupação da torcida me xingar. A torcida me xingou aqui o tempo todo, eu não me dirigi uma palavra para eles. Por quê? Porque eu tenho a maturidade necessária, mas eu preciso que vocês entendam o quanto vocês são importantes para o Vasco da Gama, o quanto quando vocês jogam junto, vocês ajudam muito os jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, a terem essa confiança, principalmente dentro de casa. Então, apoiem, vamos junto, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo se nós estivermos verdadeiramente unidos.